podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje é um dia especialíssimo porque é a comemoração do episódio de número 20 aqui do podcast. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas histórias aqui e agradecer também, é claro, a todos os nossos convidados que já passaram por aqui. Muito obrigado mesmo, tá ficando cada vez melhor e mais legal o podcast e é graças a todos vocês. E voltando para o episódio de hoje, chegou a hora de trocar uma ideia sobre agronomia. O agro não podia faltar aqui, né? E quem está aqui comigo é o Ricardo Duarte, que é engenheiro agrônomo, e o Ettore Veronese, que está no 10º semestre do curso de agronomia, só falta fazer entregar o TCC, aí está muito perto de se formar. Bem-vindo, Ricardo. Conta aí pra gente como que você chegou no curso de agronomia e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Prazer estar aqui. Queria saudar também aí ao Ettore, né, com esse bate-papo aí que a gente vai ter. Bom, o que me levou a escolher essa profissão? Essa é uma das perguntas que eu mais ouvi desde que eu cheguei na faculdade. Por eu ser de Santos, ser do litoral, ser uma pessoa criada ali de frente para o mar, né, um esportista, na época, quando eu era adolescente, aí eu até era surfista, né? Quando eu cheguei na faculdade, aí eu escutava isso dos meus colegas, até mesmo dos professores, né? O pessoal costumava ir para a aula de botina, de calça jeans, eu ia de chinelo, eu ia de bermuda, né? Quer dizer, até o traje para mim era um pouco diferente, né? E eu era um ser, talvez, estranho, principalmente pela minha origem, né? Mas assim, eu cresci escutando minha mãe, minha avó, minhas tias contando histórias do meu avô. O meu avô, ele era engenheiro agrônomo, foi formado pela Exalc. A turma dele deve ser algo em torno de 1930, 32, por aí, né? Muito tempo atrás. E a minha avó, a minha mãe, eles contavam a vida dele, né? As histórias dele, bastante interessante. E a minha tia sempre falava assim, né? Se você fizer agronomia, eu vou te dar os livros do seu avô. Durante a minha infância também, adolescência, eu sempre passei férias, né, na fazenda de um tio meu. Eu adorava ir para lá, apesar de eu ser do litoral ali, né, eu ficava muito feliz naquele ambiente de fazenda, ambiente rural, né, gostava de contato com a natureza, gostava dos bichos, andava a cavalo. Então, assim, era pura diversão, né, um lugar que eu realmente me sentia muito feliz, né, muito à vontade. Então, há 30 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava decidindo que curso que eu ia fazer, eu acabei escolhendo engenharia agronômica, né? Foi onde eu vislumbrei ali que eu poderia ter muitas oportunidades, poderia contribuir muito diretamente aí com a sociedade, exercendo uma função que me daria muita satisfação pessoal e, né, eu ia ter muitas histórias para contar se eu fizesse uma agronomia, né, muito dinâmica, né, porque naquele momento eu percebi, mesmo sendo muito jovem assim, né, mas eu pensei bastante na época e a primeira coisa que me veio na cabeça é, bom, agronomia, produção de alimentos, né, todo mundo tem que se alimentar todos os dias, várias vezes por dia. Então, assim, o mundo precisa de alimentos, o mundo precisa de fibras. O algodão é uma planta que tem fibra e da fibra deles a gente faz as nossas roupas do dia a dia. A gente pode extrair fibras da ovelha, que tem a lã e transforma em fibra também. E aí eu fui para a faculdade, hoje chama UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, na época chamava ESAL, Escola Superior de Agricultura. E desde então eu já saí da faculdade, trabalhando numa multinacional. Em multinacionais eu fiquei por mais de 20 anos. Geralmente estavam ligadas a defensivos agrícolas, ou a questão de sementes, ou a questão de fertilizantes. Eu não estou mais em multinacional, eu estou numa consultoria. Hoje eu presto serviço para empresas, entre elas as multinacionais. Nesses 26 anos aí, né, eu tive a oportunidade de trabalhar como agrônomo no campo,
em estações experimentais, eu trabalhei na empresa matriz, eu fiz estágio internacional, eu morei em várias cidades, morei no estado do Paraná, de Goiás, de Minas, de São Paulo, de Pernambuco. Eu também exerci vários cargos, né, desde cargo de agrônomo até cargos gerenciais. Sempre trabalhei com agronomia, nunca cogitei sair, sempre fui muito feliz, gosto demais do que eu faço e acho que eu realmente fiz, o dia que eu decidi lá atrás, tive aquele insight, né, sobre achar que seria a profissão do futuro, realmente, né, só que hoje já é do presente, né, mas eu sou muito feliz por ter escolhido essa profissão. E aí, Ettore, conta aí pra gente como que você foi parar no curso de agronomia? Eu tenho um pé um pouco mais na agronomia desde cedo aí por causa da minha família. Então, venho aí de pais produtores, né? Meu avô, produtor de cana-de-açúcar, ali na nossa região, bem forte, a cultura da cana. E meu pai é engenheiro agrônomo também, e sempre querendo não ter muita influência. Ele atua diretamente como consultor, trabalha em cooperativa, já teve muita experiência também de campo. Então, eu sempre tive esse contato com ele muito forte, e uma coisa também que ele fazia sempre é me levar junto nas visitas onde ele ia. Então, ele ia prestar consultoria para as mais variadas coisas, desde pastagens, cana-de-açúcar, para citricultura, para fruticultura, hortaliças. Ele ia e me levava de vez em quando, assim, eu tinha uma experiência, conseguia ter contato, conseguia ver quão bonito que era, né, a agronomia, assim, quão diversa podia ser e quão desafiadora podia ser também essa carreira, nessa profissão. Então, isso já me encantou desde pequeno. Quando fui crescendo, né, a gente tinha produção de cana ali perto, né, onde a gente morava, no sítio, mas com o avanço em desenvolvimento, né, acabou ficando meio que cidade, aí ele deixou de ser um sítio onde eu morava, ficou parte da cidade, e a gente não tinha mais cultura ali perto, né, eu não convivia diretamente com a cultura. Então, enquanto eu fui crescendo, tendo mais noção das coisas, eu acabei me afastando um pouco desse lado agronômico da família, né? Tanto que meu pai e minha família nem achava mais que eu iria para essa área de agronomia, né? Acharam que eu iria para outras coisas, tentar outros cursos e outras carreiras. E no meu ensino médio, quando eu tive contato com as matérias, né? Tinha um apreço pelas exatas, gostava de biologia, gostava da parte de plantas. Eu falei, vou tentar agronomia, é isso. Pesquisei bastante sobre o curso, sobre a carreira, pedi alguns conselhos para umas pessoas próximas, para o meu pai, e decidi prestar, e aí tô aí, né, na graduação. Meu pai ficou até nervoso, que ele falava, cara, não é porque eu tô te influenciando não, né, não é porque eu sou agrônomo, também tem que ser, segue seu sonho, faz o que você quiser. Deixou sempre bem claro isso daí, e eu falei, não, pai, deixa comigo, eu vou tentar lá, e se não der, a gente volta, recomeça, e me encontrei bastante, gosto bastante do curso, pelas características aí que o Ricardo falou, né, dá pra gente ver na carreira dele que é um curso muito amplo, te dá muita oportunidade. Desde que você entra na agronomia, você pode escolher, né, atuar como engenheiro agrônomo mesmo, como campo, com pesquisa, com diretamente no manejo, com cultura ou com animal, ou você pode ir para áreas totalmente diferentes, né? Cara, você pode trabalhar com laboratório, com pesquisa, com melhoramento genético de plantas e animais, se você quiser. Então, é uma área que te dá muito campo, né? Muito espaço para você se desenvolver, se especializar. E eu falei, cara, alguma coisa eu vou dar certo nisso daqui. Eu sei que eu tenho um apreço mais por cultura, pela fitotecnia, né? Então eu vou indo seguir nessa área, ver o que mais me encanta e seguir nessa carreira aí. Desde que eu entrei na Exalc, eu botei isso à prova, né? Tentei me descobrir, fazendo vários estágios, vários experimentos, trabalhando com professor, trabalhando com grupo de extensão. Com a minha formatura próxima, e já estou num estágio, estou atualmente no PSEG, Consultoria e Projetos, que é uma consultoria econômica, onde a gente presta esse serviço de consultoria, de comparação de benchmarking contábil, de custo de produção, de benchmarking de compra de insumos para empresas aí do agronegócio. Atualmente a gente focado mais no setor sucroenergético, então com usinas, mas também expandindo para grãos e também para outras áreas no futuro. E, Ettore, esse contato anterior que você teve com a área por conta da sua família ajudou no início do curso? Você sentiu que estava alguns passos aí na frente de quem não tinha nenhuma familiaridade com o universo agro? E já te adianto que não me senti ambientado com o curso assim logo de cara, por mais que eu estivesse, né, com essa vivência um pouquinho, né, nesse setor, né, ter contato com o campo. Quando você vai para aprender mesmo, você vê que é um mundo muito maior, assim. Eu descobri lá meus colegas, né, do meu ano, assim, muito mais inteirados do que eu, alguns
de todos os tipos, assim, né? Uns que vieram também da grande São Paulo, que nunca tinha visto uma lavoura grande, nunca tinha visto um pé de milho, de soja antes, no máximo uma cana, assim, na beira da estrada, quando vem viajar para o interior. E tava lá também dando a cara a tapa para aprender tudo, e tinha uns que já trabalhavam, já mexia com trator, mexia com máquina, sabia muito mais do que eu. Então, cara, era perfis de todos os tipos, todos os níveis assim, de entendimento. E aí entra o papel da universidade de colocar essas pessoas no patamar igual, assim, né? Levar todos no patamar acima. Mas foi um susto, cara. Foi um susto chegar lá assim, ver, ter as aulas de introdução e conhecer coisas que eu nunca tinha conhecido, descobrir que é bem mais do que eu via e ver que, na verdade, eu tive muito tempo que eu não aproveitei. Podia ter aproveitado muito mais meu pai, minhas experiências que eu tive, assim, para perguntar, para entender o que é esse defensivo, o que é esse herbicida, para que está fazendo isso, por que a cana é assim, por que ela, a gente corta, ela cresce, por que a soja a gente não corta, ela cresce de novo. Então, é bem desafiador essa parte, assim. Mas é legal, você vê que você tem um potencial muito grande para crescer e chegar muito longe, né, nesse conhecimento do mundo agronômico. Foi um susto a faculdade mesmo. Você acha que você vai ver plantinhas desde o primeiro dia, né? E você vai ver plantinhas no quinto período, sexto período. É um curso de engenharia, tem um ciclo básico aí pesado, né? Eu já vi outros podcasts aqui, o pessoal falando de cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2. A gente passa por tudo isso daí. Não é muito fácil, né? Química orgânica, química analítica, topografia, tem uma parte de exatas um pouco puxada, né? Então, essa foi vamos dizer, um susto que eu levei. Não foi muito fácil para mim passar por essa fase. Eu não sou tão bom assim com números, com a parte de exatas aí, com cálculos e tal, mas deu certo, né? Sobrevivi e depois, mais para frente um pouquinho, aí eu comecei a me encontrar um pouco melhor. Mas assim, tem que ficar atento com isso, né? Nós somos engenheiros agrônomos, então a gente tem que ter uma base de engenharia, né? A gente fala na Exalc, comentava, pô, o segundo semestre aqui é a hora que muita gente sai, espana, porque começa a pegar muita matéria inicial, muita matéria que é os cálculos já 2, a química 2, a orgânica e inorgânica. Quem não tá com a cabeça muito boa, também indeciso, às vezes pega e sai. Então, é isso, né? Por isso que é importante você conhecer bem como que vai ser a sua evolução no curso e não basear só no que você está vendo agora, né? Pensar no futuro, assim, né? Do curso e da carreira. Vocês comentaram aí também de trabalho, né? Trabalho no campo. A gente pode dizer que, por exemplo, o curso de agronomia é um bom curso para quem não gosta de ficar no escritório, na frente do computador? Que assim, não necessariamente o tempo todo, né? Você vai ficar fora, mas eventualmente, de repente, toda semana, todo mês você vai ter que sair para fora, sabe? Ver o mundo, vamos dizer assim. Eu acho que sim, apesar de ter muitas opções hoje que você pode trabalhar sei lá, trabalhar num banco, numa seguradora, né, numa capital, com seguro agrícola, com números, com mercado financeiro da parte agrícola aí, né, questão das commodities, etc. Em algum momento você tem que ir para o campo, né? Uma pessoa que trabalha num banco, que trabalha numa seguradora, ela tem que visitar o campo lá, ela tem que ver se a lavoura que ele está segurando está em risco, se aquela pessoa tem crédito ou não. Então, assim, uma pessoa que faça agronomia, claro, com exceções, mas de certa maneira ela tem que gostar de ir para o campo, de trabalhar sob chuva, sol, calor, frio, de conhecer pessoas, de viagens, de ficar longe de casa, de morar longe. Então, assim, eu acho que para você ser agrônomo, você tem que ter uma certa paixão pela terra, né? Você tem que gostar de pisar no solo, você tem que gostar de ver a produção evoluindo, crescendo, né? Então, eu diria que é muito importante assim que a pessoa tenha um apreço, que goste de estar na natureza, né? E é esse ponto mesmo, essa paixão de quem faz, né, agronomia, que leva alguma empresa, alguma instituição financeira, alguma trading de commodity a procurar um engenheiro agrônomo do que às vezes algum economista, alguém que formou num curso teórico assim, porque você é uma pessoa que você tem esse contato, pelo menos teve esse aprendizado, né, aprendeu a trabalhar aquilo dali, a entender da cultura, entender dos sistemas de produção. Então, quando você tem que fazer uma visita para um cliente, você vai ter que visitar por o cara na lavoura, o cara na usina dele, onde quer que seja. Então, ali você tem também tem a comunicação com a pessoa, tem que saber comunicar com ela. Então, é coisas que, para o perfil do engenheiro agrônomo, é mais comum.
Você está ali entender como é que funciona, o que aquele sistema quer dizer, como que o sistema do cara é, por que ele está querendo o seu serviço. Então, isso aí entra naquela questão que a gente comentou da diversidade de carreira que você pode ter. Essas instituições, algumas empresas que não são do ramo agrícola, mas tem um braço ali, por exemplo, que trabalha com commodity, uma instituição financeira, um banco que trabalha com a parte agrícola, o crédito rural, tem muita procura por engenheiro agrônomo, porque tem esse pé, tem esse feeling, esse tato do campo, da cultura, de trabalhar com o produtor, de saber o que é manejar uma cultura, sabe? Então, isso é um grande ponto, né? E sobre essa questão também das áreas de atuação para uma engenheira ou engenheiro agrônomo, quais os segmentos do mercado que mais absorvem profissionais ou que vocês reparam que tem uma grande quantidade de oportunidades surgindo? Mudou bastante, assim, né? Eu, quando eu me formei lá atrás, todo mundo queria trabalhar em multinacional. Assim, era realmente o objetivo. Ainda é um pouco, querendo ou não, talvez onde se tenha as melhores remunerações, mas está mudando muito, né? Hoje, por exemplo, dá para trabalhar em startups, tem muita startup agro, dá para trabalhar com dados, Big Data, né? A tecnologia está avançando demais, tem muita gente trabalhando com drone, com automação de máquinas. Hoje já é possível agricultura vertical dentro da cidade, numa cidade, você tem um prédio lá, um galpão, você planta comida dentro de São Paulo, lá no terraço de um shopping, a rastreabilidade dos alimentos, os consumidores querem saber como esses alimentos foram produzidos, crédito de carbono, você tem que estar atento a fatores climáticos, crise hídrica, tem que se atualizar com relação às tecnologias em si e também as questões do mundo atual que prega por sustentabilidade. A digitalização chegou forte mesmo no campo, mas assim, o agro emprega muito. É onde realmente nós tivemos uma pandemia aí, quem não parou? O agro. Então, assim, o campo tem muita tecnologia, muita coisa nova, e precisa de gente nova, capacitada, para poder trabalhar com essas tecnologias. Quem entender a tecnologia, quem entender a agricultura 4.0, que já estão falando em 5.0, quem entender de digitalização, eu acho que essas pessoas aí têm muitas oportunidades. As grandes entidades que absorvem os agrônomos recém-formados, assim, na minha opinião, hoje em dia ainda são muitas multinacionais, principalmente na parte comercial, para mandar muitos engenheiros agrônomos formados assim para áreas de fronteira agrícola, área de expansão. Então, preciso de muita gente nesses setores. Então, a parte comercial, de sales, ainda são um grande nicho, né, de mercado para as pessoas serem informadas. Tem muita captação de jovens talentos e continua sendo ainda bem procurados, né? Tem bastante colegas meus que foram já atrás desses estágios, programas trainee, nessas grandes multinacionais aí de insumos, principalmente, né? Além disso, a gente também tem o lado, né, da consultoria. Então, você trabalhar nessas empresas que prestam, né, serviços de consultoria em relação a manejos, em relação à produção, em relação a campo. Então, você vai acompanhar, né, roda das técnicas, vai acompanhar visitas com produtores, visitas do consultor ao campo, dias de campo, que distanciam um pouco da área comercial de uma multinacional, né, uma empresa aí de prestadora de serviços, como o Ricardo falou, que é o que ele está trabalhando mais atualmente, né? O Brasil é uma potência no agronegócio e grande parte da nossa economia se apoia no agro também, vem do agro. Pensando nesse protagonismo aí que é nacional e global, as universidades aqui do Brasil também estão na vanguarda? Elas são referência, na opinião de vocês? Elas fazem jus à importância do agro aqui? Tem grandes universidades no Brasil, com grande conhecimento, assim, realmente são fontes de pesquisa, de ensino, de extensão, com gente muito graduada, pesquisadores renomados de influência mundial. As pessoas que estão lá são muito resilientes e sempre que eu tenho dúvidas ou sempre que eu preciso de informação, e sempre que eu preciso de acesso à tecnologia, é dentro dessas universidades aí que a gente encontra, né? É dali que sai realmente todo o conhecimento.
Um grande ponto para as universidades, assim, que eu destaco, além da qualidade de ensino, da estrutura, é quão aberta a oportunidades aquela faculdade vai ser. O que ela pode te prover além do ensino? Então, questão de networking, questão de estágio durante a graduação, ela te dá a oportunidade de você realizar um estágio com o professor, fazer parte de um grupo ali de extensão, fazer parte de um grupo de pesquisa, ou também ela te dá a oportunidade de você fazer acordos internacionais, ir para fora, conhecer, vivenciar o que é a realidade de outros países, o que é extremamente importante, na minha opinião, né? Para mim, as faculdades, as universidades são, além de educadoras, a educação está ali em primeiro plano, mas o relacionamento, a oportunidade, né, de contatos, de desenvolvimento pessoal, está ali logo seguindo a educação, a qualificação profissional. Então, você procurar uma universidade que te dê essa abertura para você conseguir praticar enquanto você aprende, conseguir conhecer ambientes diversos. Pô, você tem na sua faculdade a abertura de poder fazer um estágio de férias fora, de frequentar um grupo que esse grupo faz expedições técnicas para conhecer outros sistemas produtivos. Tudo vai muito na conta do quão referência essa universidade é. E eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que ficar atento nessa questão de escolher uma universidade, de quantificar quão boa vai ser aquela universidade, qual o nível de oportunidade que ela vai te dar de você se desenvolver e de você conhecer, né, acumular esse conhecimento, não só o que ela passa em sala de aula. E, Ettore, tem muito intercâmbio com estudantes de outros países aí na sua faculdade? É comum encontrar gente de tudo que é lugar do mundo estudando aí, que vem aprender aqui com a gente no Brasil? Sim, Oscar, é uma coisa bem comum, sei lá, pelo campus, assim, alunos da Holanda, alunos da França, da Bélgica, que são universidades que têm contratos de mão dupla, né, com a Exalc, o que é muito bacana, você tem a oportunidade de estar interagindo com pessoas de outros países. Eu tive essa oportunidade, fui para Iowa, né, nos Estados Unidos, fiquei lá por um semestre, com contatos que eu consegui na faculdade, no meu grupo de estágio. Fale um inglês bem falado, ter o domínio da língua aí é muito importante, né? Eu tive a oportunidade aí de viajar para vários países, participei de reuniões globais por conta do inglês, sempre recebi muitos estrangeiros aqui, né? Então, assim, se você quer ter uma vida boa, né? Mas dentro de uma multinacional, por exemplo, até se não for multinacional, tenha o inglês aí como uma das suas metas aí, tá? Eu acho que essa dica é valiosa para quem quiser ingressar e depois até mesmo progredir dentro de alguns tipos de empresa. Falando dessas oportunidades, né? Como que tá o mercado? Daí eu queria saber, tanto para estágio quanto para vagas efetivas mesmo, né? Ettore, no estágio, dá para escolher o que você quer fazer, em que empresas você quer trabalhar? Tem muita oportunidade? E os processos, né? São difíceis para entrar? E depois também queria que o Ricardo falasse aí do mercado já para quem está aí formado, né? Se é muito difícil ficar desempregado, só fica quem quer, dá para escolher também? Conta aí vocês dois. Depende muito, né? O principal ponto para você conseguir um estágio, assim, você já sair com alguma coisa encaminhada da faculdade, é o contato, é o tal do networking, assim. Você tem que ser visto, né? Você tem que ser lembrado. Tem que ser alguém ali que você tem contato com professores, os professores que são referência, sabem quem você é, podem te recomendar. Um grande ambiente onde eu pude aprender isso foi em República. Quem vier falar comigo, eu vou recomendar morar em República. E é um grande ambiente de conhecimento, de interação com outras pessoas e de networking, cara. No grupo da República surge a oportunidade de emprego, de estágio, de intercâmbio, inclusive, que tem pessoas que foram moradoras e hoje moram lá fora, trabalham fora do país. Então, meu ponto de vista é você estar sempre preparado em relação à capacitação, técnica, conhecimento, e você também ser visto, ser lembrado, ter feito coisas na sua graduação que não só a sala de aula. Ter aproximado no professor, pô, viu uma aula que você gostou, professor, pô, gostei da sua matéria, dessa sua linha de pesquisa, tem alguma coisa que posso trabalhar junto com você e tal, começar a se envolver, usar suas horas vagas aí, para mim, a partir do seu terceiro ano aí de faculdade, segundo, terceiro ano já não tem muito mais hora vaga, não tem muito mais férias. Férias você vai para estágio de férias, vai conhecer um outro sistema. Horas vagas você não tem aula, pô, vai fazer um estágio, vai fazer uma pesquisa com o professor, que seja começando regando a casinha de vegetação do professor lá, o experimentinho dele com solução nutritiva. A partir disso você vai evoluindo, vai virando um braço direito do professor ali, ele vai poder te recomendar para o mercado de trabalho.
tendo contatos, tendo vivido algumas coisas, aprendido bastante na faculdade, você consegue traçar seu caminho, né? Começar sua carreira aí. Eu acho que o agro vive um bom momento, sempre viveu, né? Eu já tive pouquíssimo tempo da minha vida que eu fiquei desempregado, mas, assim, em pouquíssimo tempo, questão de, às vezes, dias aí, já consegui me recolocar. De maneira geral, o mercado agro é o mercado dos que mais empregam ainda. Seguindo a sua linha, eu acrescentaria que o agro ainda é muito boca a boca, né, cara? Parece. Sinto que você confia muito mais numa indicação ou que confia num trabalho de alguém que você já trabalhou, que você conheça, do que num currículo ali bonitinho, né, que o cara fez no Canva. Uma coisa que eu vejo que hoje em dia mudou muito, que o Ricardo também abordou um pouco disso, é em relação ao que é exigido dessa pessoa recém-formada, né? Muita gente acha ainda que talvez só o conhecimento prático. Não, o cara tem que entender de manejo, o cara tem que entender da prática, o que na minha opinião, é essencial. Você tem que ter essa base, né, bem informada de teoria aliada à prática, entender o sistema, entender de agronegócio, como é que funciona, como é que gira toda essa engrenagem do agronegócio no Brasil e no mundo também. E principalmente as tão faladas soft skills, né, hoje em dia, que o engenheiro agrônomo acaba praticando em qualquer área que ele vá atuar, né. Na minha opinião, uma das principais é a busca por conhecimento constante. O engenheiro agrônomo tem uma missão árdua de conciliar, como o Ricardo falou, conhecimento de solo, de planta, de clima, de dados, de tecnologia, de gestão de pessoas, muita coisa que você tem que conciliar para poder chegar numa tomada de decisão, para você conseguir convencer alguém a comprar esse produto, para você conseguir analisar um movimento de mercado, que seja, né, para você desenvolver uma nova cultivar na sua pesquisa. É muita coisa que você tem que ter alicerçada ali para conseguir chegar nisso. Então, é muito importante ser curioso, sempre se questionar. Isso aqui é uma profissão que você tem sempre uma receita de bolo para passar, não é na agronomia, né? Héctor, o que você aprendeu no estágio, cara, que, a faculdade não teria como ter ensinado, foi só lá na prática mesmo que você evoluiu em determinado aspecto aí? Comunicação. Como é importante eu ter um embasamento para conseguir conversar com uma pessoa, conversar com alguém que mexe com aquilo ali todo dia. Eu sentia que eu aprendi muita coisa na faculdade, muitas coisas nos livros, nas aulas. Aí, quando eu fui dar de cara com um produtor, com um gerente ali de usina, de fazenda, eu senti que eu não sabia o que perguntar para ele, não sabia como conduzir uma conversa. Por mais que eu goste de conversar, de falar, mas não sabia, sabe? Parecia que era outro mundo. Falei, cara, eu acho que eu não aprendi nada, mas é porque eu simplesmente não tinha vivência, não tinha a noção do dia a dia ali, do que é cotidiano, o que é rotineiro para ele, assim, tá sabendo, tá perguntando, tá fazendo. Essa vivência, aprender a se comunicar com as pessoas, né, do mundo que vivem o agro no dia a dia, é um ensinamento muito grande que um estágio, assim, um tempo, né, de carreira, um tempo aí de vida profissional te dá. Eu saí da faculdade achando que sabia tudo, e na primeira vez que eu fiquei diante de um produtor e estava com o meu, vamos dizer, meu chefe, né, do lado ali, né, que eu tinha um trabalho temporário, eu era praticamente um estagiário, mas já era agrônomo, né, e a hora que o produtor lá me viu lá, começou a fazer pergunta que ele tinha certeza que eu não ia responder. Eu fui testado naquele dia, eu lembro desse dia, assim, foi a primeira vez que eu estava numa plantação comercial de soja e tinha que fazer uma recomendação de um herbicida. E ele perguntou, o que é esse aqui? Eu falei, isso é mato. Ele falou, isso eu sei, mas qual mato que é esse? Eu falei, é uma folha larga. Mas qual folha larga? Aí eu não respondi. Tudo bem, assim, a gente sai da faculdade com conhecimento, ferramentas, contatos para a gente resolver os problemas. Se a partir daquele momento ali, aquela ia ser o meu dia a dia, recomendar herbicidas para a soja, rapidinho eu me inteirei do assunto e em pouco tempo eu já estava conseguindo responder. Mas outra coisa que eu senti naquele momento ali também foi essa interação com o agricultor, a comunicação. É algo que na faculdade não foi muito explorado. Eu conseguia me comunicar com os professores, com meus colegas de república, com todo mundo, né? Mas, assim, estar pronto ali para encarar pessoas, produtores, foi muito difícil. Isso ajuda demais quem fez estágio, tá? Então, se você fez bastante estágio, você já vai estar mais preparado. O estagiário pode errar. E se ele errar, tudo bem, mas é errando que se aprende.
que conselhos que vocês dariam, além dos que vocês já deram aqui, para quem está pensando em ingressar num curso de agronomia? Faça, vale a pena. É um curso muito interessante. Você vai ter a oportunidade de estar no mundo agro, num país como o Brasil, e assim, realmente numa posição de destaque. O mundo precisa de agrônomos. Tem muita coisa nova vindo. O Brasil é um exemplo agro para o mundo, né? A gente realmente faz a diferença. E se você quer ser um agrônomo, primeiro lembre que é um curso de engenharia, tem ciclo básico e pode ter alguma dificuldade no início, tá? E não é só trabalhar com planta. Passando isso, eu diria para você estudar, se preparar, estude inglês, esteja atento a tendências, tecnologias, novidades, é muito dinâmico, faça estágio, conheça pessoas. A minha maior surpresa mesmo no curso de agronomia foi realmente esse início, mas eu tinha certeza, assim, na minha cabeça que ia ser um curso muito divertido e ia me dar muito orgulho e muito prazer para a minha vida. Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Vale a pena, corre atrás, que dá tudo certo. Escolha uma universidade que vai te dar oportunidades. Eu tive a grande sorte de escolher e entrar numa universidade que me abriu muitas portas e me deu oportunidades desde o primeiro dia que eu estive lá. Investigue as possíveis áreas de atuação, converse com profissionais, não se deixe levar por estereótipos que a agronomia é só para quem é filho de produtor, para quem já nasceu em cima do boi, em cima do trator. Para todo mundo que tem interesse e está ali para agregar para esse ramo tão importante para o Brasil. Trabalhe com diferentes áreas, não ache que você vai entrar gostando de alguma coisa e seguir com isso, é tudo muito fluido, você pode se descobrir ali um puro engenheiro hidráulico que vai mexer com hidrologia, você pode se descobrir um cara totalmente de campo, totalmente relacionado a solo, encare desafios e desapegue da distância, a distância vai ser presente na sua vida de agrônomo provavelmente, faculdades boas às vezes estão longe, às vezes estão perto, oportunidades, às vezes estão longe, às vezes estão perto, tanto de emprego quanto acadêmicas. Tudo isso te torna um profissional assim melhor, né? Uma pessoa mais vivida, com mais experiência. Ricardo e Ettore, muito obrigado pela conversa. Eu acho que conhecer um pouquinho mais do agro ajuda a gente a entender melhor o Brasil também, né? Então, eu tenho certeza que muita gente vai aprender demais com o que vocês compartilharam aqui hoje. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e compartilha esse episódio com quem quer saber mais sobre o curso de agronomia, quer saber mais sobre o agronegócio. Sempre tem episódios novos chegando aqui no Segunda a Sexta, então não perca os próximos também, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.